mais uma vez, a paz seja Jesus Cristo. Nós vamos dar a continuidade, do culto. Glória a Deus. Tivemos um acidente aí na frente, mas Deus é fiel. Meus amados queridos irmãos, nós lemos a palavra do Senhor Jesus Cristo, onde Ezequiel, no seu capítulo 34, que você vai ver a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo advertindo, poder os irmãos sentar, louvando a Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo advertindo a Ezequiel, a profetizar, a falar, a anunciar aos pastores de Israel. Você vê que sempre, meus amados, queridos irmãos, o nosso Deus, Ele tem se preocupado, Ele se preocupa, com a igreja, quando o Senhor Jesus ainda adverte aos pastores a pregar para o povo de Israel, ou seja, a não se preocupar apenas com si mesmo, porque como eles estavam falando que muitos apacentavam a si mesmo e se esquecendo de apacentar o que? As ovelhas. O que é apacentar? É trazer pastais. O que é pastais? É alimento. O que é alimento? É alimento espiritual, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque é a palavra de Jesus Cristo que fortalece a igreja, é a palavra de Jesus Cristo que fortalece o povo de Deus, é a palavra de Jesus Cristo que fortalece tudo, porque a Bíblia diz que o Senhor é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vê um Pai se não for por meio do caminho, ninguém conhece o caminho se não for por meio a palavra de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui fala sobre o cuidado com as ovelhas. Você vê o livro do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas as ovelhas. Vemos a leitura da palavra em Jeremias, capítulo 23, do versículo 1 ao 4, e João, capítulo 10, do 1 ao 5. Nós vemos três aspectos que identificam um bom pastor. Qual o primeiro aspecto? Você vê, ele renuncia a sua vida pelas ovelhas. Você vê que alguém diz muitas das vezes por que o pastor se dedica tanto pela igreja, por que o pastor se dedica tanto por um povo, por um rebanho, porque quando Deus chama o pastor para a igreja, não é apenas para ele pregar, se preocupar só com a igreja, mas se preocupar com o povo, com o rebanho, a qual o Senhor tem que colocar em suas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem um esforço contínuo de ajuntar e não de espalhar. Você vê quantas pessoas que em vez de estar ajuntando, elas espalhadas. Por que, irmão? Espalhar. Porque a Bíblia nos chama para nós ajuntarmos, e não espalhar. Você vê o que espalha é brigas, é contritos, é desuniões, é falta de amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é bom, o nosso Deus, Ele é grande, o nosso Deus, Ele é fiel. Então, por isso que o adversário, você vê que João 10:10 diz que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir, mas o Senhor vem para que tenha vida, e vida tenho em abundância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que é o ladrão, o adversário, o inimigo. Você vê o que ele quer? Isso aí, irmãos, tirar a vida da pessoa sem a presença do Senhor Jesus Cristo, tirar a atenção do reino de Deus. Irmão, você vê que a palavra do Senhor vai falar em Jeremias capítulo 23, no seu versículo 2, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo, e vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Ei que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz em Jeremias 23: ai dos pastores que não apacentam as minhas ovelhas, o Senhor está dizendo: ai dos pastores que não pregam a palavra de Deus para alimentar, sustentar o povo de Deus, porque o povo
povo de Deus, ele é sustentado pela palavra de Deus. O povo de Deus é sustentado pela pastagem do Senhor Jesus Cristo, que é o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que vem trazer a chama viva do Espírito Santo sobre a minha e a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí diz assim, olha, Ezequiel 34:12 diz: Filho do homem, profetiza contra os de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. É o que foi falado antes. Não devem os pastores apacentar as ovelhas. Então ele fez uma pergunta: em vez de estar apacentando a si mesmo, tem que apacentar as ovelhas. Por que o Senhor se preocupa, irmãos, de falar primeiramente para o pastor? É o que a gente sempre costuma a dizer, antes mesmo, aleluia, louvado seja Deus, de a palavra ser direcionada para alguém. Antes a palavra vem direcionada ao anjo da igreja, a qual o Senhor constituiu para pregar a palavra de Deus, a qual o Senhor constituiu por atalaia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, em vez de estar apacentando as ovelhas, está apacentando a si mesmo, querendo, trazendo benefício para si mesmo, enriquecendo acima de pessoas, arrancando as lãs das ovelhas. Então, por isso que Deus se preocupa. Por quê? Porque Deus quer que o pastor pregue a verdade, para que ninguém venha se perder, para que ninguém venha perder a sua salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus quer isso, irmãos, que nós adquirimos a nossa salvação através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o pão vivo descido do céu para a nossa vida. Você vê um crente que ele não é alimentado pela palavra de Deus, que ele não lê a palavra de Deus, que ele não tem aonde congregar, ele não tem aonde se assentar para ouvir a palavra de Deus, se alimentar das coisas espirituais. Ele é um crente fraco, ele é um crente desanimado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso é o propósito da igreja de pregar a palavra e orar não só pelos que estão na igreja, mas orar pelas vidas a qual estão dentro da cidade. Porque o propósito do adversário é destruir. Você vê, irmãos, nós tínhamos acabado de orar, nós tínhamos acabado de clamar a Deus na oração. Deus dê livramento para o povo dessa cidade. Jesus dê livramento nas PR. Jesus visita os povos que andam para lá e para cá, porque o adversário quer tirar a vida. Aí muitas pessoas dizem assim: mas caiu aonde? Na frente da igreja. Mas Deus deu livramento. Deus deu livramento para este moço. Deus deu livramento para ele. Graças a Deus, irmão, que não teve danos maiores. Porque Jesus faz isso. Aleluia. É o anjo do Senhor que deu livramento para ele. Porque se não fosse o Senhor Jesus Cristo, irmãos, primeiro que leva o adversário. Porque Deus quer ver todo ser humano da face da terra que venha a salvação. Bem na hora que você vai iniciar a palavra de Deus. Porque o inimigo ele faz isso. Mas Deus ele dá vida. E através do testemunho, através do livramento que Deus deu, Deus pode fazer a pessoa refletir e entregar a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Por isso esse é o objetivo, irmão, da igreja, de todo pastor. Você vê que João 10:10, a Bíblia diz que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Mas eu, Senhor, vim para que tenha vida e vida em abundância. Na presença de Jesus tem alegria, irmão. Na presença de Jesus tem abundância. Na presença de Jesus tem paz. Na presença de Jesus tem renovo, aleluia. Na presença de Jesus tem salvação. Na presença de Jesus Cristo tem
libertação. Na presença de Jesus Cristo tem a graça, aleluia, e a graça do Senhor Jesus Cristo é favor não merecido. Nós não merecia a graça de Jesus, mas pela sua bondade, a sua graça nos alcançou, aleluia, glória, aleluia, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Aí diz assim, Ezequiel 34, verso 4: as fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, com rigor e com dureza, muitas das vezes a pessoa diz assim: mas como? Ele chegou falando duro comigo. É uma forma do tratar de Deus. Deus nos trata muitas vezes com rigor, muitas vezes com dureza, mas é a palavra de Deus. Porque o verdadeiro pastor colocado por Deus, ele vai, faz o que? Está fraca, traz a sua palavra. Está fraca, traz o seu refrigério. O mercúrio é a palavra de Deus, uma oração. E após se levantar, se fortalecer, vir com dureza, mas com a dureza da palavra de Deus, não com a dureza do homem, mas a dureza da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é exortação para a vida do ser humano. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus. Aí diz assim: segundo, ele dá proteção e orienta as ovelhas. Porque muitos irmãos não querem mais ser orientados, né? Não querem mais receber uma orientação do anjo da igreja, a qual o Senhor constituiu. Ah, mas eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu não vou dar opinião para ninguém, pastor, não sei o que, não manda minha vida, tal. Meu irmão, não é pastor, não manda nada na vida dele. Quem manda na vida do pastor é Deus. Quem manda na nossa vida é Deus. Mas Deus constituiu o anjo da igreja para orientar, trazer uma instrução dentro da palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha fortalecer a pessoa venha refletir na palavra de Deus e venha brilhar por caminhos certos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se esmera na instrução do povo com a palavra de Deus. Jeremias 23, 4: e levantarei sobre elas pastores que apacentam e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor Jesus Cristo. Porque, irmão, você vê alguém, muitas vezes, quando está com medo, quando está assustado, quando está com depressão, quando está com ansiedade, quando está vendo vulto velho, coisa ruim, né? A primeira coisa que o pastor, Deus envia o pastor, alguém diz assim: chama o pastor para orar por ele, e o pastor começa a orar. Deus começa a usar o anjo da igreja, começa a usar os missionários, começa a usar as pessoas, usar pelo Senhor para orar pelaquela pessoa e trazer uma palavra. Como é que fica aquela pessoa? A pessoa deixa de ter medo e vai passar a ter coragem, como a nossa irmã trouxe a palavra de Deus da sua saudação, Isaías 41, 10, né? É uma palavra de encorajamento. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assusta, não tenhas medo. É isso que o Senhor tem para nós não ter medo algum, para nós não ficar com medo, para nós não ficar pasmados, para nós confiar somente no Senhor Jesus Cristo. É como diz a palavra do Senhor Jesus, né? E eu tenho outras ovelhas que não são do meu aprisco, mas me convém agregar, ou seja, para que a partir desse momento venha passar a ter pastores. Porque quando uma ovelha ela não é apacentada, ela fica desgarrada para lá e para cá, sem saber onde ficar. E quando Jesus levanta um pastor para apacentar, aí vai dizer: a partir de hoje você tem uma congregação e você vai passar a ter o maná de Deus, a palavra de Deus. Você vai ter refrigério vindo de Deus através da palavra, através da oração. Aleluia! Através da fé, irmãos. Glória a Jesus.
Deus é bom, irmãos. Jeremias 13:15. E dai-vos ei, pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Com ciência, irmãos. Você vê que o nosso Deus diz que nos últimos dias, né, a ciência ia se multiplicar, né, a sabedoria. A ciência é isso, irmão. Você vê antigamente, né, você vê uma pessoa para tirar até uma fotozinha, vamos supor, uma câmerazinha, aquelas câmerazinhas de 3x4, você lembra como é que era aquilo dali? E hoje as pessoas têm aparelhos, têm câmeras grandes, aí a tecnologia se avançando, né? É mais tecnologia, você vai no hospital, é tudo digital, de primeira tudo era meio manual, e hoje você está vendo, isso é a ciência, a sabedoria humana, que Deus está dando, a inteligência, Deus está dando ciência e inteligência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que nós viemos ensinar com sabedoria a palavra de Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aí, João 10:1. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o que? O ladrão e salteador. Mateus 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vos vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esses que o nosso Deus estava falando de João 10:1, que na verdade o que não entra pela porta, mas entra pela janela, é ladrão, salteador. Jesus está falando já dos falsos profetas, que Deus estava falando lá do Evangelho de Mateus 7:15. Acautelai-vos para os falsos profetas, que virão vestidos de ovelhas, né? Enganarão até quem? Até os escolhidos. Se nós não tivermos sabedoria de Deus, nós não tivermos conhecimento da palavra do Senhor Jesus, o que vai acontecer? Nós vamos ser enganados. As pessoas vão chegar, a primeira coisa do falso profeta, ele vai chegar com história. Ele vai chegar contando história. Ele não vai contar a palavra de Deus. Ele não vai falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele vai chegar contando história de caixinha, né? Eu trouxe esse livrinho para você, né? O céu vai ser na terra, a terra vai ser transformada no céu. Não sei o que, não haverá morte não sei o que. Não haverá juízo, tal. Os falsos profetas estão aí. E se nós não tivermos conhecimento, ciência, sabedoria, inteligência, para aprendermos, ensinarmos a palavra de Deus como ela é, nós vamos se perder, irmãos. Nós vamos se perder. Por que Jesus se preocupa em falar, chamar a atenção, puxar a orelha dos pastores de Israel? Jesus se preocupou porque estavam preocupados em apacentar a si mesmo e se esquecendo de apacentar as ovelhas de Cristo, de pregar a palavra de Jesus como é para pregar, irmão. Quantas pessoas hoje estão, em vez de estar pregando a palavra de Deus, estão enriquecendo, estão buscando benefícios para si mesmos e se esquecendo das pessoas que estão perecendo, essas vidas que estão morrendo sem Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que são esses falsos profetas, são o quê? Lobos, devoradores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele trata com ações, egoísmo de falsos profetas. João 10:2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jeremias 5:31. Os profetas profetizam falsamente, os falsos, e os sacerdotes dominarão pelas mãos deles, e o meu povo assim deseja. Mas que faremos? O que fareis ao fim disto? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É que sempre é ensinado. É como diz a palavra de Deus, João 5:39. Examinai-vos as Escrituras, porque vós podeis ter nela a vida eterna. Examinar as Escrituras sagradas, porque a palavra de Deus está se cumprindo todos os dias, e é obrigação, é dever do pastor da igreja orientar o povo, e principalmente sobre os acontecidos
sido orientados. Está vendo? Isso é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nos últimos tempos, né, eram guerras mais guerras, rumor de guerras, é pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, geração contra geração. Você vê, irmãos, reino contra reino, muitas vezes os reinos governantes, liderança de reino de igreja, tudo que é de reino, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é guerras mais guerra. A Bíblia diz que é rumor de guerra nos 4 cantos da terra. Então, não pensa que as guerras vai ser só lá pro lado dos Estados Unidos, lá pro Irã, lá para fora, para a China, que seja. Não, vai vir para o Brasil, aos 4 cantos da terra vai vir a guerra. E a Bíblia diz que nós, servos de Deus, temos que estar preparados para os dias maus. Isso, irmão, não depende apenas de governos. Porque você vê brigas. Pastor, vai falar isso? Sim, porque é a Bíblia que manda nós falar. A Bíblia diz que o anticristo vai vir através disso, de governos. Independente se é esquerda, se é direita, se é de trás, se é de frente, vai vir no meu governo. Seja governo do lado esquerdo, seja do lado direito, que estiver no poder, irmão, independentemente de esquerda ou direita, a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Jesus vai se cumprir, irmãos. E a palavra de Jesus está se cumprindo. Você vê pessoas brigando, se matando. Em vez, você vê pastores, você vê igrejas, em vez de pastores tomar posição, em vez de pastores tomar vergonha na cara e convocar o povo para orar na igreja, dobrar o joelho, clamar, orar pela cidade, pelo povo, para Jesus salvar. Está convocando o povo para dar que nem idiota com bandeira nas costas, que nem besta, irmão. Guerras políticas. A Bíblia vai se cumprir, com esquerda, com direita, querendo ou não, vai se cumprir, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando o anticristo vier, a Bíblia diz que o falso profeta que foi falado, ele vai dar cobertura ao anticristo, ele vai apoiar. E quem são os falsos profetas? Alguém tem gente que é tão sem sabedoria que diz assim: o falso profeta vai ser o lado da direita, vai ser o lado da esquerda. Não, irmãos, para com isso. Vai ser o Papa. Não! O falso profeta pode ser o Papa, pode ser o padre, pode ser o pastor. O falso profeta é vindo da religião. Isso é do lado da religião. A parte do falso profeta vai vir do lado da religião. Já a parte do anticristo vai se levantar de quem? Do governo, meio político. A igreja tem que falar assim sobre essas coisas, é bíblico. Aí a palavra de Deus que vai se levantar um governante que vai unir em um só, diz, em união de paz. Aí vai governar todos os países, um só governado, todo país governado por um só. Aí você já está vendo aí, irmãos, os sinais da Bíblia Sagrada se cumprindo. Aí um monte de abestalhado, em vez de estar convocando a igreja para orar, em vez de estar convocando o povo para orar pela a nossa salvação, pelas almas que estão se perdendo, perecendo,